autoficção, não, autossociobiografia, narrativa autobiográfica, nossa, quantos nomes! Eu sei que é importante dar nomes às coisas para que a gente as compreenda melhor. Mas aqui eu tô falando de Annie Ernaux, O Lugar, o livro que eu terminei de ler ontem. O vídeo é sobre ele, sem spoilers, tem algumas frases que eu selecionei aqui para vocês, minhas opiniões. É um livro que não tem muito como dar spoilers. É sobre isso que a gente conversa nesse vídeo, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, tem as redes sociais, os conteúdos são diferentes e eu espero que você goste deles. Então vamos falar de O Lugar, Annie Ernaux. Annie Ernaux nasce na França em 1940, ou seja, em setembro desse ano ela vai completar 84 anos, ela tá com 83, mora na França. Ela venceu, foi laureada com o Nobel de Literatura em 2022 pelo conjunto da obra dela, mas devo dizer que ela já havia ganho vários outros prêmios. O Nobel é a cereja do bolo de vários prêmios literários que ela acumulou durante a vida de escritora dela. Então vamos falar um pouquinho de como ela própria organiza a obra dela. Ela escreveu 3 romances no começo da carreira, isso foi em 1977, 74, 77 e 81, e ela intitulou esses 3 primeiros livros de romances mesmo. Ficam dentro desse gênero. É a partir daí, e o ano que ela vai publicar é 1983, que ela entra para o que ela própria chamou de narrativa autobiográfica. No livro, a escrita como faca, ela usa essa denominação para esse livro e para os próximos que se seguiram. E ela não fica satisfeita com essa classificação. Ela diz que a ideia é tirar o sentimentalismo, é se distanciar dos acontecimentos da vida dela, falar sobre a vida dela sem falar exatamente de forma íntima, deixando que isso ganhe um aspecto mais social. Então seria uma narrativa autobiográfica de cunho sociológico, algo assim. Eu sei que a gente tem essa necessidade de entender as coisas colocando nomes. Então vamos ficar com esse narrativa autobiográfica, já que é o que ela sugeriu pra gente. O termo autoficção foi cunhado por outro francês, o Serge Dubrovsky, e ela se enquadra também aí não nos 3 primeiros romances, mas nessa obra, a partir de O Lugar. Ela também está classificada ali dentro de autoficção, assim como outros escritores. Então é uma questão da gente ter uma certa preferência ou não por isso, mas vamos seguir a ideia da própria Annie Ernaux na narrativa autobiográfica. E ela escreveu esse livro entre 1982 até 83, foram meses, porque ela começou em novembro e terminou em junho do ano seguinte. E aqui ela entra em assuntos muito interessantes. Na verdade, ela vai falar sobre o pai dela. Não só sobre o pai dela, sobre a família dela, um pouco dos antecedentes do pai dela, o que aconteceu do ponto de vista social ali na França, no interior da França, onde eles moravam. Também vai entrar, é claro, no mérito de falar da mãe dela, de outros aspectos dessa vida, e ela indo para a faculdade, etc, etc. Mas o foco dessa narrativa autobiográfica é o pai dela, que não recebe um nome, só uma primeira letra. E a gente sabe que ela tá falando do pai, ele, a gente sabe ao longo do texto que é o pai dela que ela tá descrevendo. E ela coloca a necessidade de se distanciar para conseguir esse efeito, para conseguir escrever esse texto. A distância é algo realmente importante e aqui eu fico não é um bom momento para eu falar desse livro, visto que meu pai faleceu há um pouco mais de um mês e eu não tenho distanciamento nenhum. Então, vamos lá, vamos tentar. E ela
também procura, eu tinha entendido, ou ela fala, não tenho muita certeza, tá? Que ela tinha pensado nesse distanciamento para reduzir a emoção que esses fatos suscitavam nela, relembrá-los e conseguir lidar com essas emoções. Aqui eu acho que eu já penso um pouco mais no sentido de sentimentalismo, daquela emoção mais rasgada, aquela coisa que você realmente precisa de um distanciamento para conseguir lidar com isso, para isso não se expressar de uma forma muito intensa e talvez desnecessária. Então, bom, talvez seja, ela quer reduzir o sentimentalismo. O que eu identifiquei como peças centrais nessa obra dela, o lugar? São as emoções familiares, os laços familiares. E aí ganha esse aspecto social ou sociológico, melhor dizendo, quando a gente também se sente ali, naquela família. Olha, acho muito provável que você, lendo, vá se identificar. Eu me identifiquei inúmeras vezes. O que é mais terrível é que eu identifiquei a minha família e eu mesma. Acho que quando você se identifica, e eu me identifiquei no pai dela às vezes, é esquisito pra caramba. Vamos lá. Então, são emoções, laços familiares, a distância dos fatos, esse distanciamento que ela teve que ter para escrever, mas o distanciamento que acontece entre os membros de uma família, entre as gerações, né? Esse gap generation, ele existe, sempre vai haver uma diferença entre pais, filhos, netos, sempre. E ela vai resvalar nisso. E aqui vem um ponto que, esse foi o que eu me identifiquei, que ela coloca muito no pai dela, que é a vergonha, o constrangimento, a indignidade, o medo da crítica. Quem nunca teve medo da crítica, que atire a primeira pedra, hein? Eu vou ser apedrejada. Bom, eu tenho medo da crítica. Felicidade ou a infelicidade, ela fica o tempo todo classificando se aquela situação, aquele momento era um momento feliz, se as pessoas se sentiam felizes. Ela coloca um pouco disso. Como eu disse, não acho que possa haver spoilers nessa história. Logo nas primeiras páginas, ela já conta o final da história. Ela fala que consegue um emprego de professora e 2 meses depois disso, o pai dela falece. E aí conta como foi o comunicado. A mãe dela desce do quarto e fala, acabou. Então você acha, quando eu li esses primeiros parágrafos, essas primeiras páginas, eu falei, meu Deus, que frieza! Distanciamento emocional total. E aí que vem o engano, que me fez mudar para... Não houve sentimentalismo nesse começo, ou talvez ela quisesse causar esse impacto da forma que ela coloca no texto. E aí vem também outra questão, que eu não acho possível ter spoilers, porque o mais legal, veja, a trama não tem um plot twist, uma reviravolta que eu tenho que manter segredo para vocês, senão vocês não vão gostar do livro. Não é isso. O livro dela é reviravolta atrás de reviravolta na forma, como ela tá dizendo as coisas, que palavras ela escolhe, na simplicidade, que é sofisticada ao mesmo tempo. É a forma que ela descreve uma situação tão banal, que é a vida das pessoas. Se a gente pensar, a vida de todo mundo tem um quê de banal e um quê de extraordinário. E ela, na escolha das palavras, consegue mostrar isso. E você se encaixa lá. Seja na vergonha, seja no que você... Enfim, cada um vai se identificar com alguma coisa. E por isso, por mais que eu conte aqui a história para vocês, eu não tô dando nenhum spoiler. E nada vai
impedir que vocês leiam, porque a experiência da leitura é única para cada um. E acho que cada vez que eu voltar a ler esse livro, enfim, vamos focar aqui. Então eu selecionei alguns trechos para a gente pensar a respeito, para dar de degustação, porque eu já contei toda a história para vocês. Alguns trechos para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, dessa necessidade de se ler esse livro. Nem que você não goste do estilo. Vou ser sincera, eu achei... gostar, prazer, assim... não me deu. Porque doeu. Como eu disse, eu acho que eu não tô no bom momento para ler esse livro. Mas vamos lá, né? Eu separei 4 trechos que eu achei muito reveladores da história e que para mim fizeram muito sentido. Vou começar com o primeiro deles. Talvez eu escreva porque já não tínhamos mais nada para dizer um ao outro. Ela se formou em letras modernas e o pai era camponês, começa trabalhando no campo, depois vai trabalhar numa fábrica, depois ele consegue comprar um comércio. Veja, mas é uma cidade do interior e ele tá na periferia da cidade do interior, num negócio capenga, muito difícil, mas ele fez um baita esforço para conseguir comprar esse lugar que eles moravam e tinham o comércio deles. Então, ele consegue com essas atividades econômicas, né, com esses trabalhos que ele desenvolveu, ele consegue mandá-la para a universidade, algo que quase não acontecia. Veja, a gente está num pós-Segunda Guerra Mundial, enfim, é uma outra França, que vai mudando ao longo do livro, você vai percebendo isso também, a França muda, mas ele é um caipira, sabe o caipirão? Que não acredita em si próprio, que, enfim, tem toda uma autoestima péssima, essa vergonha tá muito presente, e ela sai disso, ela vai conhecer burgueses, ela vai trabalhar como professora, ela cursa uma universidade, então ela se distancia da família em vários sentidos. E o que eu acho interessante é que ela, como uma pessoa especializada na língua, na linguagem, ela não conseguia se comunicar com o pai dela, né? Talvez eu escreva porque já não tínhamos mais nada para dizer um ao outro. Eles têm uma dificuldade de diálogo. Esse é um tema central na história. A forma como ele se expressa, visto que ele usa o dialeto local, mas ele muda para o francês. Ele faz um esforço, mas com ela, ele só consegue falar no dialeto e dar bronca. E ser crítico, eles são muito mal-humorados dentro do seio familiar, enfim. Então, você tem que ler para pegar todas essas para pegar a parte, né? A gente pega uma parte, quando a gente está lendo, a gente consegue identificar. Mas veja, é muito interessante essa frase de escrever para colocar seus sentimentos, visto que você não consegue expressá-los numa conversa, né? Aí uma frase do pai dela: não sirvo para mais nada. Essa é uma frase que vi meu pai fazendo recentemente, antes dele falecer. É a frase da vida, né? Você ficar velho e você olhar pra tua vida e achar também que você não fez nada. Nossa, isso tem uma carga. Caramba. Vamos lá, mais uma. Levei bastante tempo para conseguir escrever porque não era nada fácil lançar luz sobre fatos esquecidos. Talvez fosse mais simples inventar. Isso é a Annie Ernaux pensando a respeito disso, da dureza que é lançar a luz em algo que você deixou enterrado lá no passado. Lembrar tudo isso é muito penoso. E você se distanciar emocionalmente disso para colocar no papel também, tudo tem uma pena, tem uma dor.
implícita em cada palavra escolhida por ela. Então, por isso que eu também troquei é uma obra onde ela se distanciou e onde ela reduziu o sentimentalismo, porque, gente, a emoção tá ali, tá nas entrelinhas, tá? Então, nessa primeira descrição da morte do pai dela, você fala, nossa, que frieza. Segue em frente pra você ver. Porque ela retoma esse assunto ao final do livro. Ela coloca o fato final e ela volta ao passado e vai contando as origens da família, toda essa trajetória, o nascimento dela, blá, blá, blá. Ela volta ao passado, faz todo o livro lá do avô dela até chegar novamente naquele fato, o falecimento do pai dela. E quando ela faz isso, nessa última narrativa, pelo amor de Deus, não vou nem falar. Vou para minha última frase, que é super impactante, é bem lá no finzinho do livro. É uma frase dela. Talvez seu maior orgulho, ou até mesmo aquilo que justificava a sua existência, que eu fizesse parte de um mundo que o desprezou. Bom, aí acho que dá uma arrematada, é o final do livro, ela ainda conta mais uma coisinha que acontece, é um livro bem curto. Eu li no Kindle, então não dá para eu precisar o número de páginas, mas eu diria que tem umas 80 páginas, eu acho. É um livro bem fininho, bem tranquilo de ler. Ele é uma linguagem super acessível. Você vai se identificar inúmeras vezes porque é uma família. Ela conta a história de uma família com foco no pai dela e nela. Porque assim, não tem como ela faz um paralelo, não é só descrever, fora que ela descreve o pai pelos olhos dela. Ou seja, ela também está descrita nessa história. Então, é um livro que eu achei muito bom, excelente, é um livro para se ler e reler e por isso que eu digo, não há spoilers aqui, vocês têm que experimentar esse estilo, essas palavras por vocês mesmos, porque cada um vai sentir algo diferente. E eu provavelmente, o ano que vem, quando eu reler, eu vou sentir outra coisa, porque eu já me distanciei, eu não tô com essas minhas emoções à flor da pele, então vai ser diferente. Gostar não é o estilo que eu gosto, porque minha honestidade aqui para vocês. Quando eu leio, eu gosto de ter prazer. É isso. Eu leio os estilos que eu curto mais, então eu gosto que tenha suspense pra caramba. Eu adoro um assassinato, para descobrir o assassinato. Adoro, sabe, ser levada a esse tipo de raciocínio. Eu gosto que tenha um romance inesperado, que tire o meu fôlego, e aí isso é difícil acontecer, mas eu gosto. Uma pitada de fantasia, eu chamo de pitada, as pessoas dizem que é fantasia pra caramba, quando eu coloco as minhas bruxas na história, eu acho bem normal. Até porque elas são representações também, e são representações do meu eu. É mais ou menos o que a Annie Ernaux disse aqui, né? Eu escrevo porque talvez eu não tive como dizer várias coisas. Eu acho que foi um pouco isso. Enfim, eu gosto mais desse estilo onde o lúdico, onde a surpresa me arrebata e me leva para um outro lugar. Aqui, a Annie Ernaux, ela é muito real. Ela é real demais. Ela é a tua vida, ela tá falando da tua vida, da vida de todo mundo. E a vida não é fácil. Então, é incrível e ao mesmo tempo é doído. Eu particularmente não gosto de sentir dor lendo. Eu gosto de rir, eu gosto gosto até de chorar, mas com uma coisa que não faz parte. Sabe, não chorar porque eu tô triste. Sei lá. Eu peço desculpas por um vídeo muito diferente do habitual.
Mas o que eu posso concluir é que é muito legal. O Lugar, da Annie Ernaux, eu super recomendo a leitura, mas assim, já dei meus alertas para vocês, porque é emocionante, apesar de desprovido de sentimentalismos. Pois é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.